Eu sigo contigo, vou até às 3h30. Atenção, gente, exclusivo agora, atenção. Uma das grandes reportagens da semana. As brasileiras presas na Venezuela que fazem ligação de dentro de um presídio para pedir ajuda. Atenção nessa história muito importante. Eu vou contar a vida de Maxilene e de Rejane e de outros 12 trabalhadores brasileiros. Eles saem aqui do Brasil, são contratados por uma empresa venezuelana, vão até um garimpo no país vizinho. Todos eles, tempos depois, acabam presos durante uma operação da polícia. A prisão foi em outubro de 2023. De lá para cá, todos esses brasileiros dizem que estão vivendo um inferno aqui na terra. O governo da Venezuela alega que o garimpo era clandestino. Os brasileiros foram acusados de crimes relacionados à extração ilegal de ouro. Só que todos garantem o seguinte, que essa prisão é injusta. Tem várias acusações nessa reportagem que são inéditas. A defesa deles diz que os trabalhadores prestavam um serviço para uma empresa que tinha autorização, porque eles foram contratados aqui no Brasil e eles tinham os documentos dessa empresa com autorização para explorar o minério, para explorar o ouro lá na Venezuela. Apesar deles mostrarem, inclusive, esses documentos, os brasileiros estão presos já há quase 3 anos. Do outro lado da fronteira, as famílias estão contando que as coisas são bem diferentes. Por exemplo, as famílias aqui no Brasil precisam mandar dinheiro, então dentro da prisão eles não têm o que comer, não têm o que beber. Para fazer uma ligação eles têm que pagar o aluguel do telefone dentro do presídio. As leis por lá são bem diferentes daqui do Brasil. Mas e aí? Eles foram para lá para ganhar dinheiro, gente, para sustentar essas famílias que hoje estão aqui no Brasil. Mas hoje são essas famílias aqui no Brasil que estão sustentando esses brasileiros na Venezuela. Eles foram para lá porque eles já tinham pouco e agora as migalhas que as famílias têm aqui estão tendo que dividir com esses brasileiros. É uma situação horrível. A Maxilene e a Rejane só poderiam fazer ligações, por exemplo, para a família. Mas presta atenção, gente. Corajosamente, ela aluga o telefone de um carcerário, pede para fazer uma ligação para a família e ela liga para o número do Balanço Geral. Eu sempre coloco esse número aqui para todo mundo ver. E ela diz, por favor, Balanço Geral, eu preciso conversar com vocês. Eu sei que vocês vão levar esse caso adiante. E ela fala com muita coragem. Ela, a partir desse momento, vai fazer denúncias que ninguém sabia ainda. Aliás, nem o Itamaraty. Muitas autoridades aqui no Brasil não sabiam dessa situação que agora está sendo denunciada. O Balanço Geral foi até o Maranhão para encontrar as famílias dos brasileiros presos e viu de perto a angústia de quem espera há mais de 1000 dias por um julgamento que não tem prazo para acontecer. É exclusivo, é com a coragem do jornalismo que mostra. Põe no ar. Estou falando aqui desse presídio feminino. A videochamada é feita de dentro do presídio e pode colocar a vida dessas 2 mulheres em risco. Mesmo assim, elas decidiram se arriscar. Me banho, a água só vem 2 vezes por dia, faço com 2. Pedido de socorro de verdade, porque essa situação já está há muito tempo, a gente não aguenta mais, entendeu? É muito tempo. É muito difícil, sabe, a gente tá preso em outro país, principalmente que a gente não sabe falar o idioma deles, entende? As brasileiras Maxilene e Rejane estão presas na Venezuela há quase 3 anos. Na cadeia, elas podem usar o celular para falar com a família. Mas desta vez, decidiram fazer uma ligação para denunciar uma prisão que elas dizem ser injusta. Eu só tinha 20 dias que estava trabalhando nesse local de trabalho. Estava me adaptando ainda. Chegaram, falaram que a gente ia precisar fazer uma reunião com todos, né? Tiraram a gente do local e depois deram a voz de prisão. As 2 mulheres trabalhavam como cozinheiras em um garimpo, no estado de Bolívar, quando foram detidas pela Guarda Nacional Bolivariana, em outubro de 2023. Os agentes afirmaram que a extração de ouro era proibida naquela área, mas as 2 alegam que o trabalho que faziam era legal. Trabalhava legalmente para uma empresa da venezuelana com o nome CDM. E eles estavam trabalhando numa área que hoje eles alegam uma área ilegal, mas tinha permissão para trabalhar, eles tinham permissão para trabalhar, não era ilegal que eles trabalhavam. Porque as dragas tinham permisso para trabalhar, onde tem documentação que comprova que as dragas tinham permisso para trabalhar e pagavam para o governo venezuelano, onde tem recibo de pagamento que era feito todos os meses. Maxilene e Rejane não foram as únicas presas naquele dia.
Além delas, 14 garimpeiros também foram presos. Entre eles, 12 são brasileiros. Nesse presídio onde eu tô, só tem eu e a minha colega. Só nós duas brasileiras. Mas tem homens que são brasileiros que estão em outro presídio, né? Exatamente, da mesma casa, só que eles ficam em outro presídio, onde fica só masculino. Pouco tempo depois da prisão, os homens gravaram um vídeo dentro da cadeia, pedindo ajuda ao governo federal. Somos do Nordeste, tudo maranhense, fomos presos aqui ilegalmente. As acusações são graves: tráfico ilícito de materiais estratégicos, associação para delinquir, contrabando agravado, manejo indevido de substâncias perigosas e exercício ilegal de mineração. A defesa dos brasileiros presos sustenta que a atividade era autorizada pela Corporação Venezuelana de Mineração, a CVM. Eles foram para o país para trabalhar na extração de ouro, prestando serviço para empresas que, conforme a documentação e as informações que chegaram até nós, tinham autorização para exercer aquela atividade e realizavam os pagamentos exigidos pelas autoridades locais. Apesar de apresentar a documentação, a justiça venezuelana não aceitou o pedido de liberdade dos advogados dos brasileiros. Além da prisão injusta, os trabalhadores denunciam a situação precária dentro da cadeia, que coloca em risco a saúde de todos. E tem uma parte onde tem o esgoto céu aberto. Às vezes tem rato subindo, bicho nas pernas da gente, porque aqui é você cozinhando, as mulheres cozinhando do lado e os bichos andando aqui do lado. Enquanto esse julgamento nunca chega, essas pessoas estão definhando dentro da prisão. Os relatos que nós recebemos são de condições absolutamente degradantes. Falta água potável, falta alimentação adequada, faltam medicamentos, higiene e atendimento médico. E, principalmente, chegaram a dividir cela com cães. Há brasileiros com tuberculose e outras doenças que precisam de tratamento. E a situação aí, ó. A situação aqui da qual estamos vivendo aqui é essa, tá? Lucília já cumpriu pena no mesmo presídio, onde Rejane e Maxilene estão presas. Eu sou uma pessoa que eu fui torturada na Venezuela. E essas meninas estão sendo torturadas. Essas meninas estão, aí ref de lá, estão pegando as meninas e levando para o presídio para se prostituir. Porque essas pessoas estão sendo torturadas. Essas pessoas não vão sobreviver. O alerta não é um exagero. Um dos brasileiros presos, Marivaldo Fonseca, adoeceu e morreu na cadeia. E é terrível, né? A pessoa sair de casa para trabalhar e a família receber dentro de um caixão, sendo que foi complicado até para ser liberado o corpo. Foi 14 dias para liberar o corpo. E fora outros que eu já estava com tuberculose, tinha pessoas com tuberculose. Aí esses dias tinha 2 internados no hospital. Outro brasileiro conseguiu liberdade condicional. Ele deixou a Venezuela e por isso agora é considerado foragido pela justiça do país. Atualmente, 14 brasileiros estão presos na Venezuela. Eles já estão há mais de 1000 dias na cadeia por um crime que alegam não terem cometido. Mas o sofrimento não fica restrito a quem está nos presídios. Do outro lado da fronteira, quem está no Brasil luta para tentar, de alguma forma, ajudar os trabalhadores a sair da cadeia. O Balanço Geral pegou a estrada para encontrar as famílias dos brasileiros presos em garimpos na Venezuela. Aqui em Brejo de Areia, município do Maranhão, no Nordeste brasileiro, e também em Roraima, no norte do país, a fama dos garimpos corre de boca em boca entre os moradores e leva muitos deles numa aventura em busca de uma vida melhor, mas que nem sempre dá certo. Rejane acreditou na promessa, decidiu abandonar o trabalho na roça e se arriscar na Venezuela. Ela estava para trabalhar, porque o salário aqui é muito pouco, não dá para sustentar os filhos. Aí ele resolveu, disse, mãe, para lá é melhor, a gente ganha mais. Aí foi para lá. Dona Fátima viu o sonho da filha se transformar em angústia para toda a família. Tem dia que eu deito e não durmo pensando, será que um dia eu não vou ver minha filha ainda? Porque ninguém sabe, né? Muito difícil. Snyder é filho de Rejane. Ele e a irmã estão sob os cuidados da tia, desde quando a mãe foi presa. É ruim, por causa que a gente tem muita saudade dela e é só por mensagem que a gente fala com ela. Quero que as autoridades tirem ela de lá, que ela não merece isso. Ela tá tentando ajudar os filhos dela. E o dinheiro que era para melhorar a vida
foi substituído por gastos com a própria sobrevivência dos presos. As famílias precisam mandar mensalmente dinheiro para quem administra o presídio. Caso contrário, os detentos não conseguem sequer comer. Era exatamente neste curral aqui onde ficavam os animais de seu Antônio. 25. Ele vendeu todos assim que o filho foi preso na Venezuela para custear as despesas de Jardeilson. Hoje, além de lidar com a saudade, ele também enfrenta as dívidas. Eu vendi gado, ainda vendia moto, que ele tinha uma moto, uma Bros. Aí de lá pra cá é caçando jeito de mandar um dinheiro aqui, é que lá a gente tem que mandar. Até pedir dinheiro emprestado? Exatamente. São mais de 30 mil reais emprestados para conseguir manter o filho dentro da cadeia. Uma dívida que continua aberta, mas que para o seu Antônio vale a pena. Tem vontade de abraçar o Jardeilson e pagar as contas que a gente tá devendo, entendeu? Se nós fizer isso aqui, Deus abençoar, que mais abençoar, vai dar bom demais. Se eu olhar ele assim, entrando por uma porteira daquela, o que o senhor ia dizer para ele? Rapaz, só alegria. Mas eu acho que vai dar certo. Com fé em Jesus, vai dar certo. Era nesta casa que Ricardo morava com a mulher e o filho antes de ser preso na Venezuela. A maior dificuldade agora da família é manter Ricardo dentro da prisão. Isso porque, de acordo com os familiares, eles chegam a enviar por mês cerca de 3 mil reais para as despesas de Ricardo. Também para os custos com tratamento de saúde. Se a gente não mandar, fica precisando, né? Precisa da água, precisa da comida. Aí passa necessidade, se não mandar essa quantia, né? Não tem sido fácil, pela verdade. Porque dias, preocupações, saudade. Por causa dos gastos, a Raquel precisou deixar a própria casa. Ela foi morar com os sogros na tentativa de reduzir os gastos. Mas nem o esforço de toda a família consegue diminuir a ausência. O filho de Ricardo tem 5 anos e ainda espera o pai voltar. Isso é uma dor muito grande. Eu choro lá dentro do meu quarto. Eu choro e eu ouvi ele perguntando pro pai dele. Tem dias que ele perguntou 2, 3 vezes. Cadê o meu pai tá vindo? Cadê o meu pai tá vindo? Isso a gente responde com o coração partido. Em outra casa, a saudade tem rosto e nome. Luan. A dona Raimunda está desesperada. Meu pedido é um pedido de socorro. Para que as autoridades brasileiras olhem com bastante atenção esse caso desses brasileiros presos na Venezuela, que eles façam alguma coisa, que até hoje não fizeram absolutamente nada. Maria de Lourdes faz o que pode para mandar dinheiro ao filho, mas vive apreensiva sem saber se algum dia reencontrará o Bruno. Tenho tanto medo de eu não te ver mais. Ele disse, mãe, você vai me ver. Você vai me ver. Eu creio que você não vai me ver. A senhora quer abraçar ele? Eu quero abraçar, eu quero beijar meu filho, entendeu? Pais, irmãos e filhos. O que essas famílias querem é o mesmo que os brasileiros presos na Venezuela. Eles estão há 3 anos esperando um julgamento que nunca acontece. A maioria já passou por mais de 90 audiências. Como provar inocência se não há um tribunal? As famílias já tentaram tudo o que estava no alcance delas para conseguir uma resposta. Tudo enquanto aqui do Brasil que nós já procuramos, foi bloqueado. A gente não tem resposta nenhuma, nem de governo, nem de nada. Fazer no máximo para poder manter ele lá, para poder resgatar ele. E nós nunca conseguimos. Tem uma mãe desesperada, pedindo ajuda. Cadê seu filho em casa? E é justamente essa falta de resposta que levou as famílias a se reunirem e protestarem. Nós procuramos o Ministério de Relações Exteriores do Brasil. O Itamaraty disse que tem conhecimento do caso e que presta assistência consular aos brasileiros detidos. Alega que está em contato com as autoridades venezuelanas para garantir o andamento regular dos trâmites judiciais e também para o agendamento de novas visitas consulares. A gente não sabe mais o que fazer, a gente não sabe mais quem a recorrer. Então a gente está de mãos atadas sem saber o que fazer. Do lado de lá da fronteira, brasileiros vivem dias de angústia e uma espera que parece não ter fim. Isso é muito triste porque, sei lá, acho que eles poderiam fazer alguma coisa para tirar nós daqui de alguma forma, pelo menos levar nós para o Brasil. É só isso que a gente quer, voltar para o nosso país. Porque a gente não estava fazendo nada de errado, a gente estava apenas trabalhando.
Enquanto aqui, os familiares tentam manter de pé a esperança de ver todos de volta para casa, depois de quase 3 anos de ausência. Tenha compaixão de nós, faça alguma coisa, porque nós não podemos fazer mais nada, nós temos só confiado em Deus, em Deus. Justiça! 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 Nós entramos em contato com o governo da Venezuela e com a Corporação Venezuelana de Mineração, a CVM, mas não tivemos retorno ainda. Aqui no Brasil, o Ministério Público Federal disse que a investigação sobre as denúncias de supostos abusos contra brasileiros nos presídios da Venezuela estão agora sob responsabilidade do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Os responsáveis lá pediram para entrarmos em contato com a Procuradoria do Distrito Federal e até agora nós não tivemos retorno. Nós estamos muito solidários à dor das famílias de Brejo de Areia. A cidade, inclusive, hoje parou lá no Maranhão para assistir o Balanço Geral. Um abraço carinhoso para vocês. Eu quero agradecer aqui ao nosso repórter Fábio Costa, que é maravilhoso, a nossa editora Samara Najá, que se debruçaram em cima desse material para produzir uma investigação jornalística que dê resultado. Eu sempre falo sobre isso quando eu tenho oportunidade, que quando eu fui contratado aqui na Record, a missão que eu ouvi foi a seguinte: vamos dar voz para aqueles que não têm. A Record tem esse objetivo. E você percebeu que essa missão se encaixa muito bem aqui, eles não têm mais a quem reclamar. Aliás, o problema deles nem era conhecido. Agora que as autoridades aqui no Brasil estão sabendo do que está acontecendo, porque com a força do jornalismo da Record, você sabe o que é diferente, a informação chega mais rápido. Quando tem aquela senhora, coitadinha, que ela faz diária para ganhar... Olha, aqui lá no Maranhão, meu amigo e minha amiga, essa senhora em Brejo de Areia dificilmente consegue uma diária para fazer, mas quando consegue é para ganhar R$40. Aí ela pega esse dinheirinho suado e sofrido para mandar para o filho lá na Venezuela. Essa senhorinha, quando ela vai para reclamar, não chega, ninguém ouve. Se ela chega na Polícia Civil, dizem para ela, olha, não é aqui que você tem que reclamar, a senhora tem que procurar as autoridades federais. Mas como que ela vai procurar as autoridades federais se ela está no interior do Maranhão? Ela não tem dinheiro para mandar para o filho, vai ter dinheiro para ir até Brasília? O jornalismo da Record consegue fazer. Nós entramos em contato com todo mundo, está todo mundo sabendo, estamos abraçando vocês agora. Aquela criancinha que diz, o meu pai não vai voltar para casa. Gente, essas coisas me pegam, porque eu tenho um filho maravilhoso, 2, né, pequenininhos, e a maiorzinha que já bateu asas, não está no ninho. Mas eu sei o que é uma criancinha ficar esperando o pai chegar. E essa criança está há 3 anos. Então, por todas essas famílias, esse empenho enorme que nós tivemos aqui para fazer essa reportagem. E saibam vocês que nós vamos continuar batendo a porta porque nós queremos um resultado. Que o governo da Venezuela acorde. E para isso, o nosso governo brasileiro tem que chegar lá, vem cá, nós não temos uma boa relação, vamos fazer acontecer.